Durante uma aula de matemática, a professora colocou no quadro a seguinte equação: x² menos 5x mais 6 é igual a zero. Ela então desafiou a turma com a seguinte pergunta: essa equação admite raízes reais? A resposta correta sobre o questionamento da professora deve afirmar que a equação, e aí tem algumas alternativas, né? Essa aqui é uma questão, na minha opinião, ela é bem dificilzinha, tá? Ela é mais abstrata, ela não tenta ilustrar um problema real, né? Então ela pode ser um pouquinho mais abstrata de se compreender. Só que o que a gente vai querer encontrar? Lendo aqui as alternativas, né? A gente quer saber a quantidade de raízes reais. Primeiro a gente tem que saber o que é uma raiz, o que quer dizer a raiz ser real. Enfim, a gente precisa saber o número de raízes reais. Se vai ser que ela não possui, se ela possui duas, ou se ela possui apenas uma. Né? Então essas são as informações que a gente quer saber. Tá? Para saber isso, o que é uma raiz de uma equação, né? Porque ela está perguntando quais são as raízes dessa equação. A raiz de uma equação, de maneira geral, é a solução dessa equação. Ou seja, que valor de x eu posso substituir aqui nesses valores para fazer com que a equação seja verdadeira. Normalmente, tu pode estar acostumado com uma equação tipo 5x mais 2 é igual a 12, por exemplo. A raiz dessa equação vai ser o valor de x que tu vai conseguir se tu resolver essa equação. Nesse caso, é uma equação de segundo grau. Então, o que a gente quer saber é a quantidade de raízes reais. Como que se encontra uma raiz real? Ou como que se encontra as soluções de uma equação de segundo grau? Por que eu sei que ela é de segundo grau? Porque ela tem um termo x². Bem, você pode lembrar que para resolver esse tipo de equação, a gente tem que usar a fórmula de Bhaskara. No caso, não tem que usar a fórmula de Bhaskara, existem outras formas de se resolver. Mas a fórmula de Bhaskara é uma que funciona para qualquer equação de segundo grau. E essa que é a utilidade dela. Mas basicamente ela me diz que se eu tenho uma equação de segundo grau, essa aqui é a fórmula dos valores da solução dessa equação. Tá? E eu já vou falar melhor o que é esse A, B e C. Bem, como tu pode ver, na frente desse x² é como se eu tivesse um 1 invisível. Porque eu tenho 1x². É um 1 multiplicando x². Porque 1 vezes qualquer coisa vai ser aquela qualquer coisa. Então eu posso ou explicitar a posição do 1 aqui, ou eu posso simplesmente esconder. Também a gente pode ver que esse x está acompanhado de um menos 5. Esse aqui é o coeficiente do termo x. Da mesma forma, o 1 é o coeficiente do termo x². E, finalmente, o termo que está livre, que não tem x nenhum, é esse mais 6. Então, esse 1 escondido é o que a gente chama de A. Esse menos 5 é o que a gente chama de B. E esse mais 6 é o que a gente chama de C. Para resolver uma equação com base na fórmula de Bhaskara, tá? Só que o que é outra coisa interessante? Vamos olhar para dentro dessa raiz aqui. B² menos 4ac. Isso aqui é o chamado discriminante da equação, tá? Por que se chama discriminante? Porque ela, de certa forma, discrimina a equação em diversos tipos diferentes. Porque o que acontece é o seguinte, se esse discriminante for menor que zero, a equação não tem solução real. Sem raiz real, tá? Se esse discriminante for exatamente igual a zero, e o que quer dizer o valor do discriminante? Bem, eu pego esses coeficientes que a gente chamou aqui, calcula esse b² menos 4ac, e esse discriminante vai me dar um valor dependendo da equação. Se o discriminante for exatamente igual a zero, quer dizer que a equação tem duas raízes idênticas. Tem duas raízes iguais, tá? E se o discriminante for maior que zero, a gente vai ter duas raízes diferentes. Tá? Então, para a gente conseguir descobrir qual que é
a quantidade de raízes reais dessa equação, a gente simplesmente calcula o discriminante. Outra coisa que se poderia fazer é achar as soluções. Usar a fórmula de Bhaskara inteira e achar as soluções. Isso é uma coisa que você pode fazer. Isso aqui é uma forma mais rápida de resolver essa equação. Claro, caso você já tenha esse conhecimento, né? Se você entende o que quer dizer o discriminante de uma equação, você consegue resolver com mais facilidade esse tipo de pergunta, né? Porque nesse caso aqui a gente só vai precisar calcular o discriminante, a gente não vai precisar achar as soluções, tá? Então, o discriminante a gente falou que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b a gente falou que é igual a menos 5, então isso aqui é igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o a gente falou que é 1. É isso aqui. E o c é 6, né? Mais 6, enfim, só dizendo que é um 6 positivo. Quanto que é menos 5 ao quadrado? Bem, menos 5 ao quadrado é igual a 25, né? Porque isso aqui é igual a menos 5 vezes menos 5. A gente sabe que na multiplicação menos com menos dá mais. Então isso aqui é a mesma coisa que mais 5 vezes 5, que é igual a mais 25, né? Então, e essa parte aqui é 25. 4 vezes 1. 4 vezes 1 dá 4, vezes 6 dá 24. Se quiser, pode calcular, pode armar a conta, né? Ou pode fazer de cabeça, enfim, o que achar melhor. 25 menos 24 vai dar exatamente 1. Então, olha só. Nesse caso, o discriminante deu maior que zero. Ou seja, a equação tem duas raízes diferentes. A partir disso, a gente já pode responder a questão. Não possui raízes reais? Falso. Para isso, o discriminante teria que ser menor que zero. Possui duas raízes reais iguais? Não. Senão o discriminante seria igual a zero. Possui apenas uma raiz real? Não. Isso, na realidade, é impossível. Talvez se confundisse se o discriminante fosse igual a zero. Mas, enfim, ainda teria a segunda informação aqui para ajudar a resolver. Então, aqui a 15 com certeza é C. Só que eu quero também falar por que a soma entre elas é 5. Só para ter certeza, né? Só para ter certeza. Uma coisa que a gente pode fazer, realmente, é achar as soluções da equação, usando a fórmula de Bhaskara aqui. A gente vai lá, substitui o B, substitui o A, substitui o C e acha duas raízes. Aí a gente soma essas raízes e encontra esse valor. Se for igual a 5, beleza. Se não for, aí não se sabe. Só que existe outra coisa interessante, que é um conhecimento que talvez seja um pouco mais aprofundado também, que é sobre a soma das raízes de uma equação de segundo grau. Vou chamar ela as raízes de R1 e R2. Acontece que sempre, qualquer equação de segundo grau, a soma das suas raízes vai ser igual a menos B sobre A. Não importa qual seja a equação, a soma das raízes só vai depender do valor de B e do valor de A, tá? Então, no nosso caso, qual que seria esse valor? Bem, é menos... O B é quanto? É menos 5, a gente já falou. E o A é quanto? É 1. Perceba aqui que a gente acaba tendo 2 menos, porque o B sozinho já é negativo, né? Só que a fórmula me diz que eu tenho que ter um menos na frente, além do que porventura esteja dentro do B, né? Nesse caso está. Então, isso aqui vai ser menos 5 sobre 1. Menos com menos vai dar mais. Então, isso aqui é mais 5 sobre 1. E qualquer coisa dividida por 1 é ela mesma, então isso aqui é mais 5. Ou seja, essa resposta com certeza está certa. A gente poderia também falar do produto entre elas, que é 6 também, tá? Porque existe outra regra que se a gente tem as raízes, o produto delas vai ser C sobre A, que seria 6 sobre 1, ou seja, 6. Essa partezinha aqui da pergunta também está certa. Claro, não adianta a segunda parte estar certa se essa primeira aqui está errada. Então o gabarito com certeza é a letra C.